A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui nessa programação, nessa gravação, para trazer para vocês o ensino bíblico da palavra do Senhor, né? Desta feita, estamos aqui com o objetivo de falar um pouco sobre o conceito da oração, né? O que é oração, algumas definições. E, de fato, se nós estamos orando da forma adequada, da forma correta, qual o objetivo da nossa oração, por que estamos orando, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão a nos acompanhar neste momento e pedir a Deus que Ele, mais uma vez, venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família e que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor neste exato momento. A minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez, e a vocês que nos acompanham. Peço que se inscrevam em nosso canal, né? Não deixe de curta o nosso canal, comente e compartilhe com os irmãos e amigos, que todos possam ser alcançados pela poderosa palavra de Deus. Bom, sem mais delongas, o tema do nosso ensino bíblico neste momento é como nós devemos orar, ou a eficiência da nossa oração. Então, é sobre isso que nós iremos conversar com vocês a partir de agora. Então, mais uma vez, você que tem um exemplar bíblico em casa, nós vamos acompanhar esses textos bíblicos que serão anunciados a vocês. Então, não deixe de fazer as suas anotações, tem uma caneta, um papelzinho lá, olhe na palavra de Deus, confira. Faça feito os irmãos bereanos, né, que sempre estavam lá com o exemplar na mão, para acompanhar e ver de fato aquilo que estava sendo mencionado, né? A palavra de Deus, como é o tema de todo o nosso projeto, que é andando com Deus, é justamente o que está escrito no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então hoje nós estaremos diante desse grande projeto falando um pouco sobre o conceito da oração. Amém? Peço aos senhores, peço aos irmãos, às irmãs, que neste momento abra, por favor, as vossas Bíblias, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Lá no capítulo 5, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e no verso de número 17. Somente esta palavra é uma das menores frases que temos na palavra de Deus, e ele nos diz assim: orai sem cessar. Amém? Então nós vamos estar baseando um pouco a respeito desta condição. Antes de nós entrarmos aqui a nível introdutório, eu quero dizer para vocês que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o conceito da oração, eu sempre menciono o que eu vou vos dizer agora. Hoje nós, por que estamos orando? Por que oramos de fato? O conceito da oração, a visão de se orar nos dias de hoje. O que é que nós pensamos a respeito disso? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas esqueceram de fato o conceito da oração. Hoje se ora para Deus abrir portas e portas, se ora para Deus enriquecer, se ora para Deus dar um carro, se ora para Deus dar um apartamento, uma grande casa, ou casas boas e magníficas, mobiliadas e tal. Então hoje se ora tudo em prol deste conceito. A visão que temos hoje em relação à palavra de Deus e ao conceito da oração é essa. Muitos buscam riquezas quando vão orar, riquezas, bens materiais, coisas que são destrutíveis e passageiras. Ninguém hoje se importa mais de orar e pedir a Deus quando vai sair de casa: Deus, estou orando, me leve em paz para o meu trabalho, me leve em paz para a minha faculdade, me leve em paz para a escola. Que Deus pudesse vos conduzir no caminho seguro, que Ele viesse de fato estar ali tirando todos os obstáculos do caminho até o seu ponto de referência, aonde você quer chegar. Hoje não se ora mais quando sai de casa para ir a uma farmácia, para ir a um supermercado. Não se ora mais hoje quando você sai com o seu veículo, com a sua moto. Antigamente, quando você ia para qualquer lugar, ainda que fosse para a esquina da rua da sua casa,
se orava e pedia a Deus para que Ele viesse dar livramentos, para que Deus ele viesse nos ajudar, para que Deus viesse apairar e aplacar a ira do inimigo. Então hoje o conceito da oração mudou. Para que ora hoje? Qual é o conceito e qual é o objetivo da oração dos dias de hoje? Tá? Então permaneça conosco até o fim e com certeza você vai aprender um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar em relação à oração. Tá? A primeira coisa que eu vos falei é o texto em que nós estamos lendo, né, o que nós estamos abordando, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17, que ele diz: orai sem cessar. E este grande objetivo desse momento do ensino da palavra de Deus é sobre isso que eu quero tratar com vocês, tá? O conceito de orar sem cessar não quer dizer que eu tenha que orar 6 horas da manhã, eu dobro os joelhos em casa, quando dá meio-dia eu estou no trabalho, eu vou almoçar, eu tenho que dobrar o joelho na mesa lá onde eu vou almoçar. E não é sobre isso que eu quero falar. Deu 3 horas, eu estou indo no shopping center e quando der 3 horas eu vou chegar lá no meio de todo mundo, dobrar os joelhos no meio de todo mundo e orar. Não, o conceito da oração aqui de fato é uma busca, né? É uma forma de você pedir continuamente a Deus a sua graça e bênção. E isso não pode ser uma coisa padrão ou formal. Existem pessoas que estabelecem princípios e conceitos e padrões legais para que você possa orar. Então, quando Paulo ele expressa esse conceito orar sem cessar, ele não está dizendo que eu tenho que me ajoelhar em qualquer lugar que eu esteja e ali levantar as mãos para o céu e orar e clamar a Deus. Não é isso. Ele fala de uma comunhão com Deus, de uma intimidade com Deus, de falar com Deus de forma que Ele possa nos ouvir e a gente possa ouvir Deus falar. Então, a oração, a princípio, ela é um diálogo, é uma conversa com Deus. E um diálogo é uma conversa entre duas pessoas, óbvio, senão seria um monólogo, né? Então, neste caso, nós estamos dizendo para vocês que existem pessoas que, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do objetivo da oração, elas oram, mas só sabem falar e nunca param para ouvir. Então, o diálogo, a oração com Deus, é o momento em que nós temos que aprender a falar. Temos que aprender a chegar diante de Deus, saber o que pedir e como pedir, e ao mesmo tempo também ficar em silêncio para ouvir Deus, Ele falar conosco. Esse é o nosso maior objetivo da oração. Dentro desses conceitos da oração, eu quero vos trazer alguns textos bíblicos, né, para corroborar com o que nós estamos falando, com o que nós estamos tratando. E diante dos fatos, eu quero que você guarde e tome nota dos textos que nós vamos mencionar e aquilo que nós vamos estar ensinando para você, tá certo? 3 coisas que eu quero que você, a princípio, coloque, tome nota disso. 3 coisas a respeito da oração, tá certo? A primeira coisa é a razão para orar, a razão pelo qual você está orando. Qual é a razão de você orar? Né? Segundo, eficiência da oração. Né? E terceiro, atitude na oração, tá certo? Então esses são os 3 requisitos básicos para você aprender a respeito da oração. Nós vamos trabalhar com ele, mas antes eu quero que você, como eu falei para você, eu quero que você folheie comigo a palavra de Deus para a gente entender um pouco a respeito disso, tá certo? Então, ainda em tempo, aqui no livro de Tiago, quero que você abra aí, Tiago capítulo 1, verso 6 e o verso 7, tá? Tiago capítulo 1, verso 6 e o verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Né? Então são pessoas que oram de qualquer forma, que oram de qualquer jeito, que pedem tudo, sem ter uma posição, sem ter uma centralidade em seus pedidos e qual o objetivo de seu pedido diante do Senhor. Então, no capítulo 1, verso 5 ainda de Tiago, ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, um dos requisitos básicos, né, da parte de Deus, segundo o ensino da palavra do Senhor,
É que se você não sabe, se você não tem não sabe como orar, não sabe como iniciar, não sabe como começar uma conversa com Deus, veja que Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele diz, né, se algum de vós não tem sabedoria, peça a Deus. E com certeza Deus ele vos dará liberalmente esta sabedoria. E por meio da oração, Deus ele vai aprimorando e você vai amadurecendo e vai chegar a um ponto em que você entenderá os conceitos bíblicos relacionados à oração sobre a sua vida. Tá certo? Eu ainda quero que você entenda que dentro do texto que lemos em 1 Tessalonicenses 5,17, que fala sobre orar sem cessar, existem pessoas hoje que só oram quando estão na bonança, pessoas que hoje só oram quando está tudo bem, quando está na fartura, quando está no meio da riqueza, quando a bonança, quando o emprego está tudo bem, quando a família está tudo bem. Então tem pessoas que só sabem orar a Deus dessa forma, ao mesmo tempo também que mesmo diante da bonança as pessoas se afastam de Deus. Está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, então por que orar? Né? Então alguns entendem dessa forma. Tem alguns que entendem que a oração ela só se dá por meio de passar, ou quando estiver passando por meio de alguma turbulência na vida, de algum problema na vida. E nós entendemos que as pessoas colocam isso na mente, né? Alguns só querem orar a Deus quando estão na bonança, ao mesmo tempo em que se afastam de Deus. E outros, nós entendemos que só querem buscar a Deus quando estão passando por um momento da escassez, da dificuldade, e só buscam a Deus nesse momento. Então, eu peço para vocês, entendam, a oração sem cessar, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses, isso deve ser uma coisa contínua, diária. Todos os dias nós devemos estar com a nossa mente ligada com Deus, pedindo a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não é? Irmão, mas eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu não quero dizer que se você orar para que Deus ele abra uma porta de emprego, ele não possa fazer, mas você tem que estar no centro da vontade do Senhor para que tudo isso aconteça. Contudo, como diz Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus em primeiro lugar, não é? Procure saber da parte de Deus o que é que você precisa fazer para que o Senhor ele venha trazer um grande refrigério sobre a sua vida diante das circunstâncias, tá? Eu ainda quero ler com vocês aqui, dentro dos pontos em que eu trouxe, em que eu tracei para vocês, que é a razão para orar, primeiro, segundo, eficiência da oração e terceiro, atitude na oração, tá? Então, cada um desses eu quero tratar com vocês aqui neste momento. Primeiro, razão para orar. Qual a razão de orar? Então, eu quero que você abra as vossas Bíblias, folheie comigo, aprenda a andar diante disso aí, tá? Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no capítulo de número 6, e o versículo de número 8, tá? 6 e 8 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então é interessante ver esse texto bíblico, porque às vezes alguém pode parar e dizer assim, peraí, irmão, mas se Deus ele já sabe, por que eu tenho que orar? Não é? O conceito da oração é para que você mostre para Deus a sua confiança, a sua inteira confiança no Senhor, e deposite em Deus a fé no que Ele pode fazer para você. Assim como Lucas capítulo 1, verso 37, que temos a menção de constantemente estar falando sobre Ele, que diz que para Deus nada é impossível. Ou seja, eu sei que Deus ele tem poder para realizar grandes coisas, mas também eu quero dizer para você que diante disso aí é necessário, mesmo sabendo que Deus ele entende o que nós vamos falar, quais são as palavras que nós vamos colocar, mas eu tenho que orar. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu sou dependente de quem? De Deus. Tá? Então entenda que diante de tudo isso aqui, a razão para orar é que de fato Deus ele sabe que nós vamos pedir, mas mesmo assim nós devemos mostrar para Ele a confiança que temos nele. Tá? A segunda coisa dentro dessa questão é que nem todo tipo de oração Deus ele vai responder. Existem orações que Deus não vai responder. Não é? Eu já vi pessoas orarem para que Deus venha matar, orar para que Deus ele venha fazer isso, aquilo, outro, pensamentos negativos. Existem pensamentos e tipos de oração que Deus não vai responder. Tá certo? Mas quando você está no centro da vontade do Senhor e que você tem uma razão pelo qual você está orando, Deus, ele sim, ele responde para você. Segundo, eficiência da oração, tá? Aí você volta, por favor, lá para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4,
folhei a palavra do Senhor, o exemplar da Bíblia, Tiago, capítulo 4, e o verso de número 2, tá? Isso eu estou falando sobre a eficiência da oração. Então ele diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então, escuta isso aqui, eu falo sobre a eficiência, tá? Existem pessoas hoje que, infelizmente, só sabem ser eficientes passando por cima de outros, né? Se sobrepondo a outros. E são pessoas cobiçosas, invejosas, são pessoas que estão ali maldizentes, pessoas que só têm palavras torpes, pessoas que não têm um pensamento ou um objetivo positivo diante da eficácia da sua oração. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Eu quero chegar a um certo ponto, a um certo patamar, mas eu só vou chegar lá se eu destruir a vida de um ou de outro, passar por cima de um ou de outro. E não é assim que nós vamos ver a eficácia da nossa oração. Então veja que aqui no capítulo 4 do livro de Tiago, ele vai dizer que nós devemos resistir, não é? Resistir de fato a todas as paixões. Então, se eu quero ter uma oração eficiente, eu tenho que saber resistir a isso. Ora, peraí, irmão, mas como é? Tem um outro exemplo que eu possa saber disso? Tem um outro exemplo que eu possa ver isso? Sim. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no capítulo 4, você vai ver que Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quem foi que apareceu para tentar Jesus? O diabo apareceu para Jesus lá e foi tentar Jesus. E diz a palavra do Senhor que a primeira coisa que ele fez foi o quê? Tentar infligir diante de uma fraqueza física de Cristo. Dizendo para ele, ó, né, se estás com fome, então transforma essas pedras em pães e se alimenta. Estou conjecturando com as minhas palavras, não é? Então Jesus ele contrapôs a pergunta ou a questão da tentação do diabo, dizendo o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entenda que de fato a eficiência naquilo que nós fazemos ela é muito forte, tá? Ainda na palavra de Deus aqui, eu quero tratar com você, Mateus capítulo 21, verso 22, para a gente ir para o último ponto, tá? Mateus capítulo 21 e o verso de número 22, tá? Diz assim a palavra do Senhor: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mas dentro desse contexto aqui, nós podemos observar que Jesus ele trata sobre a figueira seca. E como eu falei agora há pouco, nem todo tipo de oração Deus ele vai responder. Então tome cuidado com o que você vai pedir, não é? A forma que você vai pedir, porque existem orações, de fato, Deus ele não vai nos responder, tá? Ainda aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, não é? Isso aqui é bem interessante, Mateus capítulo 26 e o verso 41, tá? Mateus 26 e 41, que ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por que ele coloca vigiar e orai? Porque importante quanto à oração é a vigilância. Então, se você está vigiando, né, você está ali de atalaia, você está ali, ó, esperto, olhando para um lado e para o outro, né, e não perdendo foco. E isso aqui corrobora com o que eu falei para vocês, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. É você estar orando, mas está vigilante. Você está ali com a mente ligada. Você está aqui vendo alguma coisa, falando com alguém, mas a sua mente está aqui dizendo: Deus me ajuda, Deus seja comigo, Senhor, venha até mim, aplaca a ira do inimigo. Então você está orando com Deus mesmo diante das suas atividades diárias. Você está orando a Deus. Óbvio que se você estiver em casa e tiver a possibilidade de dobrar os joelhos e orar, também não tem problema nenhum. Não é? Entra dentro do teu aposento, no teu leito, no teu quarto e lá dobra o joelho, que em secreto Deus ele vai te ouvir, tá bom? Terceiro ponto, atitude na oração, a sua atitude no conceito da oração. Aí vem 1 de João, tá? Primeira epístola de João, lá no fim, você vai correr lá para o fim da palavra do Senhor, antes de Apocalipse, tá? Capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5 e o verso 15, que ele diz assim: se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Veja isso, irmãos, a atitude da oração. Não é?
Eu tenho que chegar e dizer, Deus, olha, eu estou aqui, Senhor, e Tu sabes da minha necessidade, sabes da minha condição. Mas você já observou que hoje a gente para orar muito pelas riquezas e pelos bens materiais e esquecemos de orar pelos bens espirituais, pelas riquezas espirituais? Hoje não se ora mais para batizar com o Espírito Santo, para se ver a manifestação do Espírito Santo, não se ora mais para pedir a Deus um dom espiritual, não se ora mais a Deus para pedir para que Ele venha renovar as suas forças, para que você venha dar frutos, né? E que esse fruto ele seja pertinente ao Espírito Santo. Então não se ora mais pelas riquezas espirituais, não se ora mais para pedir para Deus Ele vir libertar as vossas vidas das coisas que Ele prendem e que sufocam a sua vida e que separam você de Deus. Hoje se ora muito por riquezas e a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então busque a Deus e creia que Deus ele tem o melhor para a vossa vida. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Orai sem cessar. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vossa vida e sobre a vossa família. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e comente, não é, o que você acha sobre o conceito da oração. O que é que você pensa a respeito disso? Você está de fato orando conforme Deus ele tem anunciado sobre a nossa vida, nos ensinado? A palavra de Deus está plausível diante de nós. Deus vos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém?